Bom dia, pessoal. Eu estou aqui, fazendo uma transmissão ao vivo, só para dizer para vocês que logo, logo estarei fazendo alguns vídeos sobre a questão de variantes textuais. Ou seja, a Bíblia contém erros? São erros? Se não são erros, por que há tantas diferenças nas traduções bíblicas? Por que muitas vezes preferimos uma versão do que a outra versão? Qual a melhor versão? Qual a melhor tradução? Por que eu vou fazer esses vídeos? Porque muitas vezes nós nos baseamos em uma versão bíblica ou tradução bíblica para defender a nossa fé, aquilo que nós cremos. E sabemos que muitas vezes nem tudo aquilo que está realmente escrito em nossas versões ou traduções bíblicas, elas não contêm nos manuscritos mais antigos. Ou seja, são acréscimos. Em outras palavras, as Bíblias, muitas vezes, que nós lemos, estudamos, usamos nas igrejas, são enxertadas de erros, acréscimos. Então, vai ser com base nisso que eu vou colocar alguns vídeos sobre acréscimos em nossas versões bíblicas. Coloquei alguns posts esses tempos aí sobre alguns manuscritos antigos, com textos que aparecem nas nossas versões, mas que não contém nas versões bíblicas. Então, meus queridos, eu gostaria, sim, que você pudesse fazer perguntas, lógico, perguntas construtivas, perguntas que venham realmente a levar as pessoas que querem realmente conhecer a Bíblia, saber se as nossas versões são confiáveis ou não. Por quê? Porque se nós olharmos muitos manuscritos que estão disponíveis hoje, só do Novo Testamento, os manuscritos, tem mais de 5.000 manuscritos. Em outras palavras, então, uns divergem do outro. Para você ter uma ideia, nós usamos alguns textos bíblicos, aonde em Marcos capítulo 16, e o versículo 9 em diante, nós baseamos nossa fé. Até no versículo 15 diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera, não vão lhes causar danos algum. Então, do versículo 9 até o 20, no Evangelho de Marcos, não existe nos manuscritos mais antigos, ou mais aceitos, ou os melhores manuscritos. São acréscimos. Não faz parte do cânon do Novo Testamento. Então, meus queridos, vai ser nessas questões que eu vou me referir, até porque no Evangelho de Marcos tem conclusões curtas e conclusões longas. Em outras palavras, eu vou colocar mais adiante aí, que tem um manuscrito até que no Evangelho de Marcos 16 e 14, o texto ele é um pouco mais longo, verso 14. Então, eu não vou ler para vocês agora, porque eu quero fazer um suspense, tá? Então, meus queridos, a questão daquela mulher adúltera, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 1. Bem que o texto ele já começa do capítulo 7, e o último versículo do capítulo 7, ou seja, o 53. Então, 7, 53 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aonde fala da mulher adúltera ou a mulher apedrejada, também não se encontra nos manuscritos. É um acréscimo. Então, você pode basear a questão, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Assim falou Jesus. Não, Jesus não falou isso aí.
tá? Porque não tem nos manuscritos mais antigos. Para você ter uma ideia, dentro desta passagem do Evangelho de João, onde fala sobre a mulher adúltera, diz que quando eles estavam querendo apedrejar a mulher, Jesus estava escrevendo na terra. Agora a questão é, mas Jesus estava no pátio do templo. E o pátio do templo não tinha terra. Era calçadas. Como ele poderia escrever? Entenderam? E se essa passagem fosse realmente original, segundo a lei, tinha que trazer a adúltera e o adúltero. Os dois. Mas trouxeram só a mulher. E Jesus não acusou isso. Então, vocês só trouxeram ela e não trouxeram o homem. Por quê? Porque não faz parte do original. Não tem aquela passagem onde diz que Jesus suou gotas de sangue, registrado em Lucas? Não existe na Bíblia. É acréscimo. Entenderam, meus queridos? Eu estou falando para vocês, só para vocês entenderem de que nós temos usando uma Bíblia, infelizmente, com deturpações. Tem muitos acréscimos. E muitas vezes nós, como cristãos, acusamos as testemunhas de Jeová de dizer, a tradução do Novo Mundo falta versículo. Não é que a tradução do Novo Mundo falta versículo. É que os versículos que faltam na tradução do Novo Mundo, não é que faltam, é que na nossa foram acrescentadas. Não é que eles tiraram. Foi os nossos tradutores que enxertaram, colocaram, fizeram. Porque não contém nos manuscritos mais antigos. Se você estudar um pouco de crítica textual, você vai entender isso. Tá? Aí, com esses erros bíblicos que tem nas nossas versões, sabe como é que eles usam para amenizar a situação? Eles não dizem erros bíblicos, eles dizem variantes textuais. Não é só uma variante. Não é erro. É uma variante. A Bíblia diz assim, ó. É bem claro, tá? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O texto termina ali. Ponto. Mas as nossas versões acrescentaram que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu quero transmitir para você que nos próximos estudos que eu vou colocar aqui no Facebook, eu vou falar sobre essas questões. Sem contar, meus queridos, na questão do livro do Apocalipse. Lembra que, se nós pegarmos o primeiro texto, diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, quer dizer que a palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E quando nós vamos pegar a Bíblia, tá? Nós vamos pegar a Bíblia, vamos pegar aqui a Bíblia grega aqui, isso aqui é o Novo Testamento grego, tá? Vou mostrar para vocês, tá? Novo Testamento grego, aqui, ó, carta de João. Estou mostrando para vocês, tá? Aí para os irmãos entenderem melhor, ó, Novo Testamento em grego, tá? Diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. E quando nós pegamos a Bíblia, vamos abrir no livro das revelações. Agora, uma pergunta básica. Que revelação? Apocalipse tem mais enigma do que revelação. Por quê? Quem é a besta do Apocalipse? Ninguém sabe, porque não foi revelado. Ah, o falso profeta. Ninguém sabe, não foi revelado. O anticristo, ninguém sabe, não foi revelado. O que é o número da besta? Ninguém sabe, porque não foi revelado. E tantas outras coisas que tem dentro do livro do Apocalipse que nós falamos. É o livro das revelações, uma revelação que não nos foi revelada.
porque não tem nada de revelado ali. É a realidade, meus queridos. Eu acredito assim, ó, eu já fui taxado de herege, eu já fui taxado de anticristo, eu já fui taxado de ensinar heresia, eu já fui taxado de tudo, mas eu não acredito de que Paulo, quando ele disse, porventura eu tornei o vosso inimigo por falar a verdade, será que eu vou ser inimigo de vocês por querer mostrar realmente o que a Bíblia diz? Por quê? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é a Bíblia hebraica. Tá? Tá aqui, Bíblia hebraica Stuttgartense. Então, aqui, meus queridos, ela não é hebraica. Então, você está notando que eu estou abrindo ela ao contrário, porque se lê de trás para frente. Aqui está o livro de Gênesis. Aqui, amigos, meus queridos. Livro de Gênesis começa daqui. Tá? E vem para cá, ó. É o contrário. É assim que eu faço os meus estudos bíblicos. Lembra que eu falei sobre a questão da mulher apedrejada que não contém nos manuscritos mais antigos? O bom do vídeo ao vivo é que a gente não fica se limitando no tempo. A gente pode ficar falando e as pessoas aí nos acompanhando. Irmãos, eu não estou querendo atacar ninguém. Eu só estou querendo mostrar para os irmãos que aquilo que eu falo tem base bíblica. Vocês vão observar aqui, ó. João, capítulo 7, tá? E o versículo 53. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Carta de João, ó. João, tá? Nós temos o capítulo ali, ó. 7. Tá? Agora vocês notem aqui, tá? Ó, vamos levantar ali para vocês verem, ó. 8 ali, ó. Estão notando, ó? O versículo 53, ó. Tem 2 colchetes duplos, ou seja, um colchete duplo ali, ó. Tá? Ó, tá ali, ó. E ele só vai terminar mais adiante. O interessante é que ele tem nota, tá? Ele tem nota explicando que esse texto não faz parte dos manuscritos. Entendeu? Então, eu acredito, meus queridos, que nós precisamos conhecer as Escrituras e não ficar engolindo tudo que as pessoas falam. Ah, Nelson, mas eu vou ter que engolir o que tu diz? Não. Pesquisem, tá? E já quero também daqui, ó, dar a paz do Senhor aqui para o Pablo Stefano Nazário, né? Paz do Senhor, meu querido, obrigado, né? Tá aqui também vendo aqui Marcelo e Sara, né? O Adriano Baixis, que também entrou, né? Então, meus queridos, nós não temos que engolir tudo que as pessoas nos ensinam de goela abaixo. Quando você frequentar uma escola teológica, porque você sabe que tem muitas pessoas que são contra fazer teologia. Só porque o que me chama a atenção é que as pessoas que são contra a teologia são realmente aquelas que não entendem nada de teologia, por isso que são contra. Tá? Não é errado fazer um curso teológico, não é errado fazer bacharel em teologia, não é errado. Mas olha o tipo de faculdade que você entra, se essas faculdades realmente estão ensinando o que a Bíblia diz ou o que a sua igreja ensina. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia não é uma só. Não, irmãos, tem a Bíblia católica. Não, a Bíblia é uma só, muda a versão. Por quê? Essas igrejas tudo usando a mesma Bíblia, tá? Usando aqui a mesma Bíblia, e um ensina uma coisa diferente da outra. Tá, não é a mesma Bíblia? Gente, por quê? Se a religião une, como muitos dizem que a religião une, por que essa divisão? Hein? Por quê? Eu sei que tem alguns irmãos aqui que estão me acompanhando, né? Até o Luiz Rogério Pires aqui, né? Ah, ele disse a paz do Senhor, primo. Paz do Senhor, querido. É? Obrigado por ficar nos vendo aí, né?
Então, irmão, são perguntas que nós temos que fazer. Eu sou o pastor Nelson, tá? Eu fui consagrado a pastor, fui ungido a pastor. Tem documento tudo comprovando que eu sou pastor. Só porque eu fui consagrado a pastor, na igreja Deus proverá. Se eu fui consagrado a pastor na igreja Deus poderá, proverá. E a minha ordenança foi dada por Deus, presta bem atenção. Eu fui consagrado na igreja Deus proverá, e eu fui aprovado por Deus. Porque todas as pessoas que são separadas ou consagradas a pastor nas suas igrejas, eles foram separadas, consagradas por Deus. Concordam comigo? Então, se são consagrados por Deus, então por que se eu for para a Assembleia de Deus, eu não posso ser pastor lá? Ou se eu for para a Universal, eu não posso ser pastor na Universal, ou da Assembleia não pode ser pastor na minha igreja, ou seja, para resumir, por que eu não sou pastor em outras igrejas? Se é o mesmo Deus quem consagra e separa. Por quê? Porque há divisão. Então, irmãos, eu estou estudando os manuscritos antigos. Eu acredito que os irmãos sabem que eu estudo grego, hebraico, eu falo grego, hebraico. Eu acredito que os irmãos aí já sabem disso. Tá? O que mais? Eu uso a Bíblia hebraica, o Novo Testamento em grego, para os irmãos entenderem, tá? A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, tá? Para os irmãos notarem aqui, ó. É tudo em grego. Tá ali, ó. Tudo em grego. E de vez em quando eu uso a Vulgata, a Bíblia Sagrada Vulgata, tá? Para quem não sabe, Vulgata, irmão, é uma Bíblia em latim. Tá aí, ó, para os irmãos notarem que eu pesquiso, tá? Então eu vou mostrar alguns textos, vou mostrar para os irmãos aonde há divergências bíblicas. Por quê? Porque as nossas versões bíblicas, elas não são fiéis. O tradutor torceu algumas coisas com base na sua crença. Por exemplo, quando Jesus falou lá no Evangelho de João, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. E depois acrescentaram, que está no céu. Aquela palavra que está no céu também foi acrescentado, não faz parte do texto. Lá no tanque de Betesda, diz a Bíblia que um certo tempo descia anjos e movimentava as águas. Não existe isso na Bíblia, meus queridos, nos manuscritos antigos. É acréscimo. Tá? Então, meus queridos, fiquem atentos, que eu vou trazer muitas novidades para vocês. Tá? Sem contar quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, que ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, meus queridos, aquele texto também é um acréscimo, tá? Então, eu vou encerrar o meu vídeo por aqui, que ele está meio longo, tá? E eu quero deixar um abração para todos vocês do Facebook, tá? Vários irmãos aqui que estavam me acompanhando, Jonatas Silva, Marcelo Estevão, Gilmar Sequinel e todos os outros irmãos, tá? Que entraram aqui, tá? Daiane, Rafael e assim por diante, tá? Muito obrigado, em nome de Jesus.